Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniram tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje nós contemplamos este evangelho, que ele é pequeno, mas ele nos traz dois ensinamentos muito importantes e que estão vinculados entre si. Primeiramente, no texto sagrado, vai dizer que Jesus voltou para casa com seus discípulos. E este voltar para casa significa voltar para a sua origem, voltar para o lugar, o ambiente de familiaridade. Por isso que aqui nós temos esse movimento que Jesus Cristo faz. Voltar para casa significa três coisas essenciais na nossa vida. Significa, primeiramente, voltar para aquele lugar onde nós convivemos com intimidade. Depois, também voltar para casa significa reconhecer a sua origem essencial, e voltar para casa também tem a ver com o fim último, que é o reino dos céus, a unidade com Deus. Por isso que aqui nós temos esse ensinamento que está implícito no Evangelho. Por isso que o texto sagrado vai dizer: Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Aqui nós vemos como que essa realidade é importante, porque as pessoas que vêm até Jesus Cristo vêm com um anseio, vêm com uma fome, mas não fome de alimento, mas sim fome, sede de justiça, de sentido para a sua vida. Por isso que esse movimento de voltar para casa nos ensina justamente isso. Voltar para casa é estar unido à igreja, é realmente reconhecer a nossa origem familiar e é reconhecer o fim último da nossa vida, para que assim possamos realmente ir ao encontro daquele que pode nos levar a Deus, a esse fim último. Por isso que Jesus Cristo, ele reúne essa multidão em torno de si. E nem ele, seus discípulos, nem a multidão podiam comer. Podiam comer porque aquela multidão tinha um outro anseio. E por ter um outro anseio, não permitiam que Jesus Cristo se alimentasse antes de realizar os seus desejos, antes de realmente realizar as curas necessárias, antes de falar do reino dos céus. Mas na segunda parte do Evangelho, nós contemplamos um outro movimento, um movimento contraditório, porque o texto sagrado vai dizer: quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Aqui nós vemos algo também muito importante e essencial, porque muitas vezes aqueles que cresceram conosco, aqueles que estão conosco sempre, eles diante da obra de Deus na nossa vida, vão dizer que nós estamos enlouquecendo, vão dizer que nós estamos fora de si e que tem alguma coisa errada acontecendo com a nossa vida. Mas nós precisamos nos manter firmes, porque a credibilidade ela vai se dando no tempo. Por isso que nós precisamos ter essa consciência, que muitas vezes aqueles que estão muito perto de nós, eles, às vezes, até por não ter consciência daquilo que nós estamos vivendo, eles vão ser os primeiros a tentar desanimar,
a tentar falar que aquilo que nós estamos vivendo é coisa da nossa cabeça, ou então nós estamos fora de si, enlouquecendo. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é um projeto que o mundo não entende, que as pessoas não entendem, que muitas vezes a nossa família também não entende. E por isso vão dizer que nós estamos fora de si, como disseram de Jesus Cristo. Mas essa primeira parte do Evangelho nos mostra justamente essa realidade. Jesus atraía pessoas até Ele. Ele atraía não para fazer unicamente discípulos e ter pessoas ao seu redor, mas Ele atraía para si porque Ele é o caminho. É Ele que direciona ao Pai do céu. Por isso que precisamos ter essa consciência que todos nós, como Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, devemos com Ele voltar para casa. E esse voltar para casa, como havíamos dito, é sim estar unidos à Igreja, que é a família sagrada de Deus. Precisamos voltar para casa olhando para os nossos antepassados, para os nossos pais, porque esse é o mandamento, honrar pai e mãe, honrar os familiares, para que assim possamos realmente reconhecer a nossa origem humana, mas também precisamos nunca abandonar o nosso fim último, que é o reino dos céus, porque essa é a perfeita e suprema origem e fim, porque de Deus nós saímos e para Deus nós devemos voltar. Muitos vão dizer que estamos loucos, muitos vão dizer que nós estamos fora de si, mas quando nós temos uma verdadeira experiência com Deus, essa experiência, ela verdadeiramente nos alimenta e nos dá força para permanecer em Jesus Cristo, no caminho de salvação, na Igreja, respeitando os nossos familiares, mas tendo consciência que o mais importante para a nossa vida está no reino dos céus, na unidade com Deus, que é princípio e fim da nossa vida, que é origem e é o fim último, onde nós devemos chegar. Por isso, com Jesus, precisamos ter docilidade para enfrentar as adversidades da nossa vida, para que possamos com Ele voltar sempre e a cada dia para casa, para a Igreja, para a família e continuar o nosso caminho rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.